No nosso laboratório, a gente, focando em catálise, a gente tem algumas vertentes. Uma delas é a organocatálise. Na organocatálise você tem catalisadores que são moléculas orgânicas pequenas que não têm metal. Então a vantagem de você trabalhar com catálise dos compostos orgânicos, os catalisadores, é que você tem reações livres de metal. E esses metais que em geral a gente usa em catalisadores são metais de transição. Os metais de transição, alguns deles são bastante tóxicos, muitos deles são raros na natureza e estão com suas fontes naturais acabando, se esgotando. Portanto, se a gente desenvolve métodos que a gente não precisa usar metais de transição, a gente está de alguma forma pensando na sustentabilidade do processo. Então, em cima de organocatálise, a gente tem focado principalmente em reações estereosseletivas, são aquelas que a gente gera compostos quirais com fontes renováveis, principalmente baseados nesses catalisadores. Os catalisadores, via de regra, são obtidos a partir de aminoácidos, que são naturais. Então, a gente tem um foco grande na parte de organocatálise assimétrica, produção de compostos enantiomericamente puros ou enantiomericamente enriquecidos. Isso é bastante importante, por exemplo, na área de fármacos, na área de medicamentos. Outra área que a gente tem trabalhado bastante no laboratório é promover reações com outras fontes de energia. Então, convencionalmente, as reações são feitas usando aquecimento via rede elétrica. Aquecimento convencional, que a gente chama, é você usar métodos que aqueçam a reação a partir de energia elétrica. Então, a gente tem buscado outras fontes de energia, principalmente energias de micro-ondas, energia da luz. A gente pode promover reações usando luz solar, por exemplo, que é gratuita, ou luz ambiente, como por exemplo LEDs, né? São lâmpadas que a gente usa na nossa casa que podem ser usadas para promover reação. Então, quando a gente usa luz, tanto luz solar como luz LED, por exemplo, a gente tem uma área da química chamada de fotoquímica. Então essa é uma área que a gente tem procurado investir, usando novas metodologias, principalmente usando fotocatálise. Então são fotocatalisadores, aqueles catalisadores que são ativados pela luz para promover reações. Então essa é uma outra vertente que também está em desenvolvimento no nosso laboratório. E finalmente, uma última área que a gente tem também trabalhado bastante é na área de catalisadores heterogêneos, principalmente nanocatalisadores. Esses catalisadores heterogêneos, eles são diferentes dos homogêneos mais tradicionais, porque como eles são heterogêneos, eles são em duas fases. Então eu tenho uma fase líquida, uma reação ocorrendo em solução, e a outra fase, uma fase sólida, onde está o catalisador. A reação então se passa na interface dessa fase líquida para a fase sólida e quando a reação acaba, eu simplesmente retiro o catalisador do meio. Ele pode ser então lavado e recuperado e reciclado. Então, dentro também do espírito da sustentabilidade, a gente pode reciclar o catalisador diversas vezes e isso é bastante interessante do ponto de vista de eficiência de uma reação catalisada por um catalisador, nesse caso, muitas vezes metálico, mas como ele é reciclado, a questão do metal é amenizada, né? A questão da fonte do metal e da toxicidade dele, em muitos casos. Então, essas são as linhas principais que a gente tem desenvolvido hoje no nosso laboratório, em cima do conceito de desenvolver métodos verdes e sustentáveis para continuar a química fazendo seu papel, que é desenvolver novos produtos para que a sociedade seja beneficiada por eles.